Os pimentões ou pimentos são um grupo de cultivares de pimenta da espécie Capsicum annuum, e são um tipo de pimenta doce, ou seja, são pimentas que não têm capsaicina e outros capsaicinoides nos frutos, que são as substâncias que produzem a sensação de ardência, e assim não são picantes. Há pelo menos uma exceção, a cultivar híbrida Meshibeli, cujos frutos contêm capsaicina e portanto são picantes. Os frutos do pimentão ou pimento podem ser colhidos ainda verdes ou podem ser colhidos quando estão maduros. Na maioria das cultivares, os pimentões são verdes quando imaturos e quando maduros são vermelhos, mas há cultivares com frutos maduros ou imaturos de várias outras cores, incluindo laranja, amarelo, marrom chocolate, roxo e branco. Por exemplo, na cultivar Purple Belt, o fruto começa verde, passa a ser roxo e então quando amadurece se torna vermelho. Um exemplo de cultivar cujos frutos permanecem verdes mesmo quando maduros é a cultivar Permagreen. Os frutos também variam no formato e no tamanho, havendo cultivares com frutos menores ou maiores, e frutos mais quadrados, mais retangulares ou mais cônicos. Clima: o ideal é um clima quente e úmido, com temperaturas entre 18 graus Celsius e 30 graus Celsius durante o dia e uma temperatura alguns graus mais baixa durante a noite. Apesar do pimentão crescer melhor em clima quente, temperaturas acima de 30 graus Celsius podem reduzir o número e o tamanho dos frutos. Em climas mais frios, o pimentão pode ser cultivado nos meses mais quentes do ano e também é muito comum seu cultivo em estufas agrícolas. Pimentão. O pimentão precisa de temperatura acima de 21 graus Celsius para crescer bem. Imagem original, Jair Melissa Mallowen, licença Creative Commons. Luminosidade. Cresce melhor em condições de alta luminosidade, com sol direto. Em clima muito quente, sombra parcial pode ser benéfica nas horas mais quentes do dia. Plantas com pimentões amarelos. O pimentão atinge normalmente de 50 a 80 centímetros de altura, mas pode chegar a crescer muito mais. Imagem original, Mark F. Levisay, licença Creative Commons. Solo. O ideal é que o solo seja leve, profundo, bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Quanto ao pH do solo, o ideal é um pH entre 5,5 e 7,5. Irrigação. Irrigue quando necessário para manter o solo sempre úmido, porém o solo não deve permanecer encharcado. Mudas de pimentão. As sementes de pimentão podem ser semeadas diretamente no local definitivo, mas como as mudas são relativamente frágeis, é recomendado o plantio em sementeiras, copos ou saquinhos de plástico ou papel. As sementes devem ficar a aproximadamente 0,5 cm de profundidade no solo e a germinação geralmente ocorre em 1 a 3 semanas. O transplante para o local definitivo é feito quando as mudas de pimentão atingem aproximadamente 10 cm de altura. O espaçamento recomendado é de 60 a 120 cm entre as linhas de plantio e 40 a 60 cm entre as plantas, variando com a cultivar e as condições de cultivo. O pimentão pode ser cultivado em vasos, mas estes devem ter uma profundidade e um diâmetro de pelo menos 35 cm para que as plantas se desenvolvam bem. Vaso com pé de pimentão. O pimentão pode ser cultivado em um vaso grande. Imagem original, David Sessons, licença Creative Commons. Tratos culturais. Retire plantas invasoras que estiverem concorrendo por recursos e nutrientes.
É recomendado fazer o tutoramento das plantas para evitar que os frutos acabem tocando o solo se as plantas ou seus ramos tombarem. Uma opção é usar estacas com pelo menos 1 metro de altura e amarrar cuidadosamente a planta à estaca, conforme a planta for crescendo. Outra opção é o uso de cercas de arame, espaldeiras. Colheita. Geralmente a colheita dos pimentões inicia-se em 12 a 16 semanas após o plantio, e pode se prolongar por alguns meses. Os pimentões podem ser colhidos quando estão bem desenvolvidos, mas ainda verdes, ou quando estão maduros. Esta planta geralmente é cultivada como anual, mas é uma perene de vida curta e em condições adequadas pode produzir frutos por alguns anos.